alunos do curso de Filosofia, da graduação do curso de Filosofia. Eu sou a professora Paula, que trabalhou com vocês a disciplina de Metafísica 1 e vai trabalhar a disciplina de Metafísica 2. E nós vamos hoje expor o conteúdo da disciplina de Metafísica 2 e fazer, primeiramente, né, para que nós possamos entender, né, o aspecto teórico dessa disciplina, fazer uma retomada de alguns elementos, de alguns tópicos do primeiro módulo da nossa disciplina. Então eu vou trabalhar alguns tópicos passados, mas trazendo elementos novos, e no segundo momento a gente vai introduzir alguns filósofos que trazem uma crítica à metafísica e que são especialmente importantes para as noções que nós queremos abordar nessa disciplina. Então, na primeira disciplina, nós vimos o quê? A terminologia e o desenvolvimento das questões ditas metafísicas. O modo característico da metafísica acontecer, questionamento pelas causas, pelos princípios, as razões que levam as coisas a serem tais como são, né? Então, o que estava em jogo no primeiro tópico era entender o que significa a metafísica, quer dizer, a pergunta pela condição de possibilidade do ente, né, das coisas serem o que elas são. Então nós vimos que o período foi inaugurado com os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles e que eles trazem, na verdade, uma abordagem que remonta, que é devedora daqueles primeiros pensadores, os pensadores anteriores a esse pensamento, que nós chamamos de metafísico, que são os pensadores originários. Quem são os pensadores originários? Pensamento originário é o título de um questionamento que procura pensar aquilo que desabrocha como questionamento do povo ocidental. Os questionamentos que inauguram um modo de pensar e que lançam terreno, solo, para que a metafísica, como questionamento essencial do pensamento ocidental, possa se erguer. A pergunta pelo princípio unificador do real mostra como o pensamento conduz o homem em meio ao real, quer dizer, questionar o real nesse contexto é procurar um princípio unificador. É o sinal, então, de que para o homem não há uma morada pronta. O que é isto? O que significa isso? Que ele precisa tecer as tramas da sua existência, significar o seu mundo. E é dessa necessidade visceral que a metafísica se embebe. É assim que ela nasce, surge. A metafísica garante ao homem uma certa segurança diante da instabilidade do mundo, das transformações que acometem a alma humana. Ela garante, então, ao homem uma confiabilidade, um apaziguamento diante do estranhamento que a gente experimenta em simplesmente existir. E ela o faz justamente perguntando-se, inquirindo, buscando sentidos para o real, através dos porquês, a cada tentativa de resposta, sustentam a existência numa certa estabilidade diante do instável e do imponderável, isso que nós vivemos constantemente e que não podemos evitar. É através da linguagem, né, do nosso modo de descobrir mundos e de dizer esses mundos, que o homem constrói a sua existência. Pensar metafisicamente significa, então, perguntar-se pela condição de possibilidade das coisas que nos cercam, perguntar-se pela própria condição de possibilidade do real, né, de nós sermos quem somos. Isto é, na metafísica, o ser se põe em questão como fundamento do real, o ser das coisas que nos cercam e o ser que nós mesmos somos. Teoricamente, então, os projetos de explicação do mundo da metafísica dividem-se em ontológicos e gnosiológicos. Ontologia é entendida, como nós vimos, como ciência do ente, do ser enquanto condição de possibilidade do ente, e a gnosiologia como ciência do saber, dos modos de vir a conhecer o ser. Todas as formas da metafísica acontecer ao longo da história ilustram o caminho do pensamento ocidental, esse modo de apreensão do real. Então ela é uma busca incessante por respostas, porque o ser não se diz jamais de uma vez por todas, como nós vimos, né? O ser é sempre o inapreensível,
é da natureza dele a impossibilidade de ser determinado como isso ou como aquilo de modo definitivo. Ele é incapturável, né? A cada vez que eu o tomo nas mãos, ele imediatamente me escapa, né? Então a metafísica ela tem como estrutura, né, como início, a cisão entre sensível e insensível, né? Quer dizer, por mais que nós experimentemos a partir do corpo, ela aponta, ela indica uma dimensão que não podemos ver, que não podemos tocar. Corpóreo e incorpóreo, essa é a grande cisão que a metafísica traça, né? E outra questão fundamental é que ela coloca a supremacia, né? Ela tem essa cisão e nessa cisão ela coloca a supremacia em um dos polos. Então uma característica forte da metafísica é eleger uma dessas instâncias que ela cinde como a elementar, como a fundamental ou ainda como a mais verdadeira. E qual dessas instâncias é que ela elege? Ela elege a instância do inteligível, né? Quer dizer, o corpóreo é relegado à efemeridade, a menos verdade, a um grau de menos verdade em relação àquilo que é incorpóreo. Então, a metafísica vai trabalhar desde o princípio com essa cisão e com essa predileção por uma das instâncias, pelo inteligível. Esse é o fundamento da própria metafísica. O fundamento da metafísica é pensar aquilo que não se restringe ao corpóreo. É pensar aquilo que não se restringe ao sensível. Mas de que forma, né? Ela trabalha com o inteligível como fundamento. O que é um fundamento? O fundamento é aquilo que assenta, que permanece, por sobre o qual nós podemos erguer algo. Como se fosse, por exemplo, a estrutura básica de uma casa. Quando nós entramos na casa de alguém, quando nós entramos na nossa própria casa, nós não nos damos conta daquilo que assenta, que estrutura, o próprio fundamento, aquilo que possibilita que essa casa seja erguida, né? Quer dizer, o aspecto funcional, o aspecto corpóreo seria isso, seria aquilo que é imediatamente captável. Então nós chegamos numa casa, nós vemos os seus compartimentos, nós utilizamos as suas instâncias, né? Nós entramos no quarto, vamos para a sala, vamos para a cozinha, mas nunca nos perguntamos, né, se não somos suficientemente curiosos ou se não nos despertamos para isso, como é possível que aquela casa esteja ali fundada. Fundamento é isso que não se destaca imediatamente, que não se mostra imediatamente, mas é algo que, se escavado, se procurado, nos revela a condição de possibilidade para que algo seja erguido. Então, quando nós falamos em conceitos fundamentais da metafísica, nós queremos pensar desde onde o pensamento metafísico, ou seja, o pensamento ocidental, porque aqui nós estamos trazendo a equiparação entre pensar metafisicamente e a própria condição de toda a estrutura de pensamento ocidental, inclusive a ciência, né, a religião, a ciência, que isso seja possível, né? Então, isso nós vimos no primeiro módulo e nós vamos acessar a partir de alguns autores nessa nossa segunda forma, né, de abordagem. Como se trata do módulo 2 da disciplina, e na 1 já vimos, né, a metafísica clássica, agora nós vamos dar um salto que faz sentido, quer dizer, nós tomamos a metafísica clássica no módulo 1, tratamos de Platão, Aristóteles, vimos como é que a metafísica clássica se erige, como é que ela possibilita o mundo medieval, e agora nós vamos pensar na diferenciação, né, no que acontece, o que há de peculiar com a metafísica moderna, que possibilita as críticas contemporâneas, que nós vamos trabalhar aqui com Nietzsche e Heidegger. Então nós vamos pensar como Nietzsche e Heidegger, desde onde Nietzsche e Heidegger estão construindo suas críticas à metafísica. De modo geral, para uma diferenciação da Idade Média em relação à Idade Moderna, dizemos que a primeira, a Idade Média, é teocêntrica, enquanto a segunda, a moderna, é antropocêntrica. O projeto matemático de mundo inaugurado pela Idade Moderna só é possível na perspectiva do antropocentrismo, né? Quer dizer,
o centro das atenções, o centro da importância focado no homem, anthropos, né? Matemática em grego, ta mathemata, significa coisas que são aprendíveis e ao mesmo tempo, por serem aprendíveis, são coisas ensináveis. O ensino aqui, no caso do matemático do projeto de mundo, ele está referido ao cogito, ao res cogitans, né, como Descartes, que é um autor que nós vamos ver na nossa disciplina, vai trazer, né, como a novidade, a grande novidade do império de pensamento moderno, né, um eu constatável a partir do penso, logo existo, que é a própria condição de possibilidade da subjetividade e de um conhecimento subjetivo. O ensinável no matemático e o aprendível, né, ele só é aprendível e ensinável a partir dessa estrutura de um eu cognoscente. Quer dizer, o que é um eu cognoscente? É aquele que é passível, aquele que pode, que tem a possibilidade de captar o mundo, o real, de conhecer. É esse eu que pode a tudo aprender e ensinar na medida em que se percebe, na medida em que se constrói. Esse eu pode captar as razões, as causas últimas de tudo que é. E é nesse eu, a partir desse eu, que todo conhecimento vai se pautar na Idade Moderna, no sentido de que ele será considerado para o real, ou dito de outra maneira, ele será o preceptor e antecipador daquilo que se passa com o real. O projeto matemático, então, apreende o mundo a partir de uma compreensão antecipadora. Tudo vem a ser examinado a partir de axiomas, isto é, princípios fundamentais que colocam o fundo de antemão para as coisas, quer dizer, que sempre para que eu conheça, eu tenho o fundamento já posto, já consolidado. E esse fundamento imputa à realidade uma razão de ser, explicações, retirando do mundo, então, o imensurável, o aspecto de mistério do ser. Então, como nós dissemos, o filósofo mais exponencial nesse movimento de pensamento, o fundador, né, o preceptor, é René Descartes, né, que nasceu em 1596 e vai falecer em 1650. É um filósofo que é um divisor de águas, né, é um físico e matemático, ao mesmo tempo que filósofo, e se encontra nessa linha divisória entre o mundo medieval e o moderno, entre a explicação de mundo engendrada pelos teóricos cristãos e a explicação de mundo que se impõe na ruptura com essa cosmovisão. É uma ruptura não definitiva, já que no pensamento da tradição as superações são sempre frutos de continuidade, quer dizer, por mais que Descartes esteja rompendo de alguma forma com essa estrutura, ele está discutindo com ela e trazendo elementos ainda medievais, ainda cristãos, para a própria formulação desse mundo científico que nasce com ele, né? Mas bem, Descartes aí está nesse momento, e então vê-se diante de uma série de encruzilhadas no pensamento. Quer dizer, como pensar, que encruzilhadas são essas, né? Como pensar sem colocar Deus como centro da apreensão e captação da realidade? O empreendimento de Descartes é colocar o eu, o cogito, né, como preceptor do conhecimento. O método, então, da dúvida cartesiana, que encontramos traçadas nas suas Meditações ou Filosofia Primeira, estabelecem o lugar do eu como núcleo de compreensão do mundo. A evidência do eu é, ao mesmo tempo, a dúvida acerca do não-eu, isto é, das coisas que circundam o eu e que não se confundem com o eu. Decisivo para a história do pensamento é esse destaque do eu, a sobrelevação de um sujeito como centro do conhecimento, como única evidência, como a própria condição para a existência de um possível Deus. Quer dizer, agora é o eu que é condição de possibilidade para esse Deus, não é esse Deus que é condição de possibilidade para um eu, né? Então existe uma inversão, existe um jogo, uma estrutura de pensamento sendo instaurada. O conceito de homem fixa ali uma substância, e essa substância é capaz de antecipar o real pelo projeto matemático, de determinar o real a partir da estrutura da racionalidade, da razão. Para Descartes, a realidade nasce junto desse eu, e, portanto, é desse eu que qualquer conhecimento da realidade pode nascer. A razão é o mais alto grau de ser. Então, eis aqui a identificação entre
real e racional tão cara à idade moderna. As críticas ao pensamento metafísico na modernidade, ela vai questionar justamente essa identidade entre real e racional, entre ser e pensar, das quais surgem a lógica de correção do pensamento, né? Essa lógica corrente, a lógica metafísica, que procura extirpar do pensamento aquilo que não se encaixa a um modelo pré-concebido da razão e das suas leis. A partir de Kant, então, a procura será por uma resposta sobre a possibilidade da identidade entre ser e pensar, uma busca pelos limites do pensamento, do conhecimento humano e pelo modo de acessar a realidade. Quer dizer, o que o Kant, esse filósofo alemão moderno também vai se perguntar? Ele vai perguntar quais são os limites, qual é o alcance do conhecimento humano. Quer dizer, a razão pode avançar, ela pode desbravar qualquer âmbito, né? Quer dizer, quais são os limites? Mas quando ele se pergunta pelo limite, ele também pergunta pela condição de possibilidade, qual é a origem, qual é a estrutura, qual é o fundamento da razão. É por isso que ele está se perguntando, se questionando. A filosofia moderna, enquanto busca os limites de acesso do conhecimento, ela constitui um momento estrutural específico. Por quê? Porque a teoria do ente, a ontologia, né, se torna a teoria do conhecimento, epistemologia. A estrutura do pensamento a ser a do acúmulo, né, do conhecimento. A busca incessante, então, por razões, por explicações, por fórmulas explicativas para o real, é esse grande movimento da filosofia moderna que será criticado por Friedrich Nietzsche, né, esse filósofo que é o precursor da crítica metafísica e que nós veremos agora com alguns detalhes, que é um filósofo fundamental para a perspectiva da metafísica. Então, como nós dissemos, Nietzsche precursiona no sentido de, não é o primeiro, mas ele traz uma série de contribuições para a perspectiva do pensamento metafísico, na medida em que ele faz uma crítica radical à metafísica, né? Uma das críticas que ele retoma da antiguidade, né, desde Platão e Aristóteles, e que se estende à modernidade, né, é a do pensamento metafísico que tem início com os gregos, né? Para ele, o pensamento metafísico não passa de uma ilusão que precisa ser extinta. Por quê? Porque essa ilusão fragmenta o mundo em segmentos, né? Quer dizer, subdivide a realidade em ideal, aquilo que é anterior a toda a experiência sensível, e a própria experiência sensível, isto é, aquilo que podemos acessar por intermédio dos nossos sentidos. Para Nietzsche, a metafísica supervaloriza aquilo que provém do inteligível, que é o que nós dissemos, que há, de fato, uma predileção em relação a uma das instâncias, né? E nessa supervalorização pelos ideais e pelas universalidades, considerando como menos apropriado ou menos verdadeiras as impressões do corpo, a sensibilidade, há uma subestimação, um enfraquecimento do que ele chama de vida, né? Quer dizer, na medida em que a metafísica diz que aquilo que é incorpóreo, aquilo que é inteligível, tem um grau de superioridade em relação ao corpóreo, que as aparências, o efêmero, o corpóreo tem que ser de alguma maneira desprezado para que o conhecimento, para que o homem seja fortalecido, quer dizer, a ideia de força da razão. Para Nietzsche é justamente o contrário. O corpóreo é aquilo que faz com que o homem acesse imediatamente o mundo. O corpóreo é aquilo que fortalece o homem. A sensibilidade é aquilo que há de mais próprio, de mais íntimo do humano. Na medida em que ele renega essa instância, na medida em que há essa cisão e essa dualidade é tão fortemente acentuada, existe um enfraquecimento do homem. Existe a construção de valores por sobre isso, né, que desprezam o mundo corpóreo, que desprezam a sensibilidade ou que desconsideram. E nessa proporção, o homem deixa de se entender a partir daquilo que é, para Nietzsche, o visceral, né, seus instintos, seus sentidos,
o corpo, né? Então, para Nietzsche, tanto o aspecto sensível como inteligível, tanto o mundo da reflexão quanto das experiências, constituem um só acontecimento, um nó. Então eles não podem ser pensados separadamente. Pensar que o corpo sensível seja de uma natureza inferior à natureza inteligível, para Nietzsche significa enfraquecer isso que ele entende por vida, né? E o que ele está chamando de vida? O que se pode entender também por corpo, né? O abnegado, esse renegado pela metafísica? Para a vida, por vida, né? Nietzsche entende o irromper de um ânimo, de uma força, de uma disposição que cresce, que se intensifica desde a ação, desde a realização, desde do fazer-se do homem no mundo, né? Não existe para Nietzsche uma causa, né? Um princípio, um fundamento para isso que ele chama de vida, né? Ele está tentando romper justamente com essa tentativa de uma explicação que chegue, que acesse a razão última das coisas. Quer dizer, para ele vida é um irromper de forças, é uma tensão de forças, é uma disposição crescente, é uma gênese que se desdobra desde si mesma. É um acontecimento que pura e simplesmente se dá, doação, né, que depois o Heidegger vai retomar a partir da leitura de Nietzsche. E não só a partir da leitura de Nietzsche, mas é uma forma de pensar buscando um abismo, né? Quer dizer, um abissal, pensar essa estrutura de como se dá homem, como se dá mundo, como se dá pensamento, sem tomar como necessidade uma explicação última. A tentativa da crítica de Nietzsche é mostrar que a estrutura de pensamento moderna enrijece a compreensão a partir da razão como fundamento último, da razão como um alicerce e a razão como esse mundo inteligível, como essa inteligibilidade que coloca em xeque a sensibilidade, né? Então, para Nietzsche está em jogo o próprio fundamento da concepção de mundo que a metafísica não só privilegia, como coloca como a única possibilidade. Ele destaca isso, ele mostra como isso é nocivo à vida, né? Assim, ao que ele está compreendendo por vida e a própria existência do homem, né? Então, essa noção de corpo e de vida são muito caras ao pensamento de Nietzsche, porque ele traz, a partir dessas noções, uma perspectiva diferenciada daquilo que se pode entender por sensibilidade, né? A tarefa dele é, de fato, desfazer a ilusão da dualidade que a metafísica institui e dar a perceber que a força disso que se chama de vida, né, não estanca sensível e inteligível em dimensões opostas, contrapostas. Não, vida para Nietzsche é concrescimento de homem junto ao mundo. O que conspira contra a vida é então desencorajar-se de si mesmo, é relegar-se aos ditos e mandos dessa necessidade exterior à sua, que é forjada, enfeitada, imposta por um movimento impessoal. A vida passa a ser, para Nietzsche, a partir desse modelo metafísico, fastidiosa. E o que é que fortalece a vida para Nietzsche? É o tomar-se, ganhar-se, realizar-se, é o imperativo da ação, né? A ação do fazer-se a partir da imediatidade, do corpo, da sensibilidade, né? E essa dimensão do inteligível só pode ser ultrapassada na medida em que se dimensiona vida e, em se dimensionando vida, realizar-se vida, né? De modo a abandonar a ilusão de um outro mundo, do mundo inteligível, né? Que dito de modo melhor e mais profundo, né? Esse mundo que renega a superfície, né? Daquilo que se mostra sem subterfúgio, daquilo que o sensível pode captar, receber e conceber
imediatamente. Então, o problema da metafísica para o Nietzsche é que ela não constitui apenas um estilo filosófico de dizer o real. Ela, antes de qualquer coisa, é o próprio fundamento que impera, que impregna, né, a linguagem e o pensamento, a partir desde os quais, né, nós aprendemos a construir o nosso modo de ser e a estar inserido dentro de uma perspectiva, na moralidade do pensamento ocidental. Então, a partir desses elementos, corpo, vida, sensibilidade, Nietzsche vai mostrando, vai tentando destacar o que é que ele está compreendendo por metafísica, quer dizer, o que é metafísica na perspectiva da crítica a ela, né? Vai mostrando que ela deixa de pensar aquilo que a própria vida faz florescer, né? Quer dizer, a necessidade para o Nietzsche é da incerteza, né? de deixar um outro pensamento irromper a partir de uma concepção que retoma, que podemos dizer assim, que ela inverte esse platonismo, que coloca a sensibilidade em destaque, não apartando a necessidade do inteligível, mas que faz o jogo acontecer, né? E aí entra um movimento de pensamento tão importante como o pensamento de Heidegger. Então, a grande problemática a partir de Nietzsche é pensar o que é que a metafísica trouxe, qual a contribuição da metafísica, mas a partir de um sentido negativo, quer dizer, ele mostra a contribuição da metafísica na medida em que ele também sobreleva quais são os pontos nocivos, a periculosidade do pensamento metafísico, à própria existência do homem, né? Então, questões como a morte de Deus, do niilismo, do cristianismo, né, essas questões caras ao pensamento de Nietzsche, nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, para que nós possamos pensar desde onde é possível uma crítica e como essa crítica pode propiciar um outro modo de estar na filosofia, né, um outro posicionamento diante da filosofia. Então, essa é a grande contribuição de Nietzsche, sobretudo para os pensadores que vêm depois dele, né, que se embebem dessa contribuição dele, tão importante, quer dizer, que é destacar quais são os conceitos fundamentais da metafísica. É isso que o Nietzsche vai fazer. Ele destaca quais são os conceitos fundamentais da metafísica a partir de uma crítica, dizendo, olha, a metafísica sim de um mundo, sim de realidade insensível, inteligível. A metafísica faz com que, permite, né, que nós nos posicionemos em relação à realidade de tal modo que o sensível seja desconsiderado ou enfraquecido, e aí lança os seus conceitos, e isso permite que a metafísica seja percebida nos seus conceitos fundamentais, mas também que permita uma nova possibilidade da filosofia acontecer. Então Heidegger, né, Martin Heidegger, que é um filósofo contemporâneo, devedor de Nietzsche, quer dizer, devedor no sentido de que a leitura de Heidegger é fundamental para que ele estabeleça os parâmetros para o seu pensamento, Heidegger vai trazer somente a partir dessa leitura de Nietzsche dados, né, ou seja, concepções, percepções acerca daquilo que pode ser considerado um pensamento não metafísico, né? Para o filósofo alemão Martin Heidegger, que nós vamos tratar na nossa disciplina, a metafísica consiste em uma tentativa, como Nietzsche também está pensando, de encontrar esse fundamento lógico para o real, ou seja, de nomear esse princípio fundador do real. E também, assim como Nietzsche está pensando, é uma tentativa de assegurar uma estabilidade do homem sobre o mundo, né? Quer dizer, existe uma necessidade de certeza evidente que faz com que a metafísica seja necessária, né? Só que para o Heidegger a metafísica não tem que ser destruída, né? Não tem que ser destruída a marteladas, né? Nietzsche era um pouco mais incisivo em relação a isso, né? Era um filósofo mais potente, né, para usar o próprio vocabulário de Nietzsche, era um filósofo mais potente nesse sentido, no sentido de que para ele a destruição da metafísica se faz necessária. Para Heidegger é um outro movimento,
não é a questão, não está em questão a destruição da metafísica, mas localizar na metafísica aquilo que é próprio dela, e somente a partir disso, da localização daquilo que é próprio da metafísica, possibilitar um novo caminho para o pensamento. Quer dizer, mas esse novo caminho para o Heidegger, ele não é suficiente, nem uma questão de ser suficientemente forte, mas a questão é de que ele está em outra instância, ele não tem a pretensão de destruir a metafísica. Ele só é possível no jogo com a metafísica. Quer dizer, o que é um jogo? É uma tensão. É quando se destaca que a partir de um pode surgir o outro, ou da mesma abertura podem surgir ambos. E se dessa abertura podem surgir ambos, eles estão em jogo, desde uma mesma abertura. O que o Heidegger está querendo dizer é, o pensamento da metafísica não deixa de existir porque ele estrutura a própria capacidade do homem estar no mundo de modo acomodado. Ou seja, ele precisa se assegurar de algumas noções, de algumas questões, para que ele esteja, para que ele habite, para que ele possa se sentir seguro, né? Ele precisa de fundamento, ele precisa de respostas para as questões que ele coloca. Mas esse modo de pensar que Nietzsche precursiona e que Heidegger leva a cabo, né, como questão fundamental, esse modo que não quer se assegurar de certezas e que não pode se assegurar de certezas, ele é possível, né? Mas a dimensão de linguagem que vai se colocar em jogo, então, a partir de Heidegger, é a dimensão de linguagem poética, ou seja, é a dimensão de linguagem que não vai querer dar conta do real, que não vai querer fechar sentidos últimos para o real, mas que vai se permitir uma abertura, estar na plurivocidade, ou seja, dar vários nomes, dar vários sentidos, permitir que as coisas se mostrem e se escondam, né? Então, para Heidegger, a questão do mistério e do silêncio é muito cara, é muito importante. Ele propõe, né, uma relação com a linguagem como um campo aberto, ou seja, um dizer produtor de múltiplos sentidos, né? É isso que é o dizer poético para Heidegger. É como se fosse uma virada em direção ao nada, né? Quer dizer, se a metafísica privilegia a questão do ente, a pergunta pelo ente, para o Heidegger o pensamento possível, não metafísico, privilegia a perspectiva do pensamento direcionado ao nada, quer dizer, a reserva do pensamento, a escuta em relação ao campo de possibilidades, desde onde o ente pode se manifestar, mas que não se esgota no surgimento do ente, né? Então, isso significa permitir que o impensado seja pensado, né? A especialista no pensamento de Heidegger, a professora Márcia Sá-Cavalcanti-Schuba, tem uma frase, né, ela nos diz o seguinte, cito, né? Pensar o nada é pensar a força que renova o mundo, fecha a citação. Então, para Heidegger, a história do Ocidente é a história que privilegia pensar o ente, é a história da metafísica. A superação da metafísica para ele só é possível graças ao pensamento que pode repor a si mesmo essa instância de silêncio e mistério que é característica da origem, ou seja, do próprio ser. Se a história da metafísica é aquilo que de mais forte, né, se impôs ao pensamento ocidental, e a superação da metafísica só é possível graças a essa reposição do silêncio, do mistério, o que Heidegger está propondo é que a tradição seja revisitada, que ela seja revista, quer dizer, que a metafísica seja compreendida desde as suas raízes, para que nós possamos perceber desde onde a filosofia se faz filosofia, desde onde a filosofia é possível. Por isso ele é um autor tão importante para a metafísica, porque ele destaca, ele faz a retomada, ele vai revisitar esses pensadores desde Platão, quer dizer, até antes, né, os pensadores originários, inclusive para mostrar o que é que há nos pensadores originários que não há, né, quer dizer, que deixa de haver, que abertura é essa
que a metafísica acaba enrijecendo, que para ele os pré-socráticos perceberam, estiveram, embeberam, aquela abertura estava tão viva, tão forte, tão potente. Então, para Heidegger, o movimento é esse: olhar a metafísica, escavar as possibilidades da metafísica para perceber, para destacar a possibilidade de um pensamento não metafísico. E na medida em que ele faz isso, ele traz uma grande contribuição à filosofia, que é a pensar hermeneuticamente, pensar a condição de possibilidade da filosofia fazendo algo outro, né? Quer dizer, ele tenta, a partir, inclusive, principalmente da sua obra Contribuições à Filosofia, né? Que é uma obra que foi publicada pós-morte, a partir dessa obra ele procura trabalhar com uma linguagem não metafísica, e aí nós percebemos como a metafísica se coloca em jogo com um modo de pensar não metafísico e qual a contribuição desse modo de pensar não metafísico, inclusive, para que a metafísica seja compreendida mais radicalmente. Então, nós escolhemos trabalhar com Nietzsche e Heidegger, sobretudo porque são dois expoentes, ao meu ver, para que nós possamos pensar a crítica metafísica e entender o que é metafísica, sobretudo a partir dessa negação, entre aspas. Para Nietzsche é muito mais uma negação e para Heidegger é um jogo, uma tensão entre metafísica e não metafísica. E também para perceber como é que a própria analítica, como é que outros movimentos de crítica metafísica vão acontecer, vão se dar, né? Então, a nossa disciplina é um modo de tentar compreender aquilo que, na primeira parte, aquilo que se chama metafísica, né, retomando o nosso módulo primeiro, e numa segunda parte, né, a partir de uma exposição sumária que nós fizemos aqui, né, para tentar mostrar como é que esses pensadores, como Heidegger e Nietzsche, né, Nietzsche e Heidegger, como esses pensadores contribuem para uma compreensão da metafísica a partir da contemporaneidade, né? Como é que é possível pensar metafísica a partir desses dois pensadores e como é que é possível pensar a pós-modernidade, o pós-metafísico a partir desses dois pensadores. Eu espero que vocês acompanhem o guia de estudos, que vocês acompanhem o storyboard e que possamos, ao longo da disciplina, trocar ideias nos chats que nós faremos e que seja, de alguma forma, contributivo para a formação de vocês, essa especial ocular sobre a metafísica que nós preparamos com tanto carinho e que esperamos que seja de fato, saboroso também percorrer esse caminho do pensamento. Agradeço a atenção de vocês, espero que todos façam, né, um bom trabalho. Um abraço.